Estamos de volta aqui no programa Além da Notícia, hoje fazendo uma análise das eleições de 2014 e também agora olhando para o Brasil que renasce a partir deste segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Antes de passarmos a bola para o dia seguinte da eleição, eu queria só ainda uma análise dos senhores quanto aos debates de televisão, a observação de vocês. Eu citei aqui no bloco anterior alguns pontos de vista, nós comentamos sobre aquele último debate da Rede Globo, mas os debates, eles são extremamente determinantes, o posicionamento ali dos candidatos, a observância do eleitor, a como responde, como procede cada candidato, quanto é determinante o debate televisivo? Acho que principalmente o debate da Rede Globo, ele acaba fechando todas as eleições com chave de ouro. Algumas outras emissoras, o debate não é tão bem acompanhado. Existe casos de emissoras que fizeram debate às 18 horas. 18 horas a população é que nem foi fechado aqui o último bloco. Os políticos, eles faltam eles irem ao mundo real, né? A mesma coisa, às 18 horas a população está no mundo real e o mundo real às 18 horas não permite assistir televisão. Então é um percentual muito pequeno que acaba assistindo esses debates. Agora sim, o debate ele é muito esperado, a sociedade ela acaba ela acaba determinando, principalmente os eleitores indecisos, eles acabam determinando seu voto ali pelos debates. Agora os debates que nós assistimos aí nessa edição agora, no primeiro turno eles acabaram virando piada nas redes sociais, né? E já no segundo turno, os primeiros debates, eles foram extremamente agressivos. E através de algumas pesquisas, as próprias campanhas, ali, as assessorias de marketing das campanhas, notaram que aquele tom estava sendo negativo para ambos os candidatos. E nos últimos dois debates ali, eles tentaram modificar um pouco isso. Agora, o que eu senti que faltou muito nesses debates foi estar debatendo coisas reais da população, da comunidade, lá na ponta mesmo, lá, os problemas locais específicos. Eu acho que isso foi uma grande falha das campanhas. Talvez não seja nem das campanhas. Eu acho que como a população ela não cobra tanto assim dos políticos, os políticos continuam fazendo o que querem, discutem os temas que querem e, de certa forma, por mais que eles tentassem debater os problemas da comunidade, eles sempre levavam para o lado da desconstrução de imagem dos seus oponentes. No primeiro turno, os debates se tornaram tão monótonos que a gente chegou a achar exagerados, tantos debates, era debate todo dia praticamente, né? Estou exagerando, mas de tão monótonos que eram, a gente pouco interesse despertar, não é verdade? O formato é muito ruim hoje. Eu acho que a forma como eles se desenham, como as equipes desenharam os formatos, porque muito é um acordo entre as empresas de comunicação e as equipes. E o formato que se desenha hoje ele é muito engessado. 30 segundos para uma pergunta, 1 minuto para uma resposta, 30 segundos para uma tréplica. Eu sempre brinco, saudades dos debates de 89, onde havia um maior enfrentamento entre os candidatos. Independente se você tinha 40 candidatos, você tinha um enfrentamento muito mais direto entre eles. Eu acho que a gente também tem que rever o formato desses debates. Se você me perguntar qual é a melhor forma, não sei te dizer, não tenho ainda na mente qual seria a melhor forma. Mas eu sei que do jeito que está hoje, ele não é tão... ele não consegue responder a pergunta. Os eleitores correm atrás para assistir, mas no final de contas você sabe que é aquela sensação de... E aí? Se falou durante 4 horas num debate e no resumo não se falou nada, não se discutiu nada, porque não houve nem tempo, eu digo, de respostas e réplicas e tréplicas para chegar a uma conclusão final. Então, eu acho que esse formato tem que ser revisto com urgência no país. Inclusive porque em muitas das respostas, depois que elas terminam, era preciso se verificar se de fato aquilo é real que o candidato disse sobre aquele tema ou não. Porque quem fala por último numa tréplica, por exemplo, fica com uma vantagem. Agora, uma coisa que eu acho que podia ter feito, o cidadão no debate, por exemplo, no modelo da Rede Globo, sim, ele tem o direito de fazer a réplica dizer, olha, ao candidato. Olha, a senhora ou o senhor não me satisfizeram com essa resposta. Aí você teria o mundo real chegando ao debate. Exato. Aí seria e eles sentiriam também na pele naquela hora, não é? Com certeza. E outra coisa também, esse formato com o cidadão participando, ele foi bacana. Mas eu acho que ele poderia ser ainda melhor aperfeiçoado. Ali, se eu não estiver enganado, foi um instituto de pesquisa que selecionou eleitores indecisos para estarem ali fazendo esses questionamentos. Isso que o Valdir acabou de colocar aqui seria sensacional. A pessoa fazer a pergunta e depois ter o direito de fazer ali a réplica, a tréplica com o candidato. Uma outra coisa, nós não sabemos se aquelas perguntas são do cidadão
ou se aquelas perguntas são da assessoria do candidato ou do veículo de comunicação. Então, acho que se fosse um debate... Segundo a Rede Globo, eram do próprio cidadão. Era do próprio... Sim, segundo a Rede Eu Globo. achei muito o formato da pergunta... Mas elas eram do próprio cidadão, mas desenhadas, escritas pelo Instituto, assim, no sentido de que o cidadão fazia a pergunta que queria fazer e alguém do Instituto redigia a pergunta para ele ler. Então, o sentido era do cidadão, mas a redação era de outro. Eu acho assim que se esse debate fosse feito com o cidadão mesmo, o cidadão ir lá e ele falar da forma que ele se comunica no dia a dia dele e ele depois pudesse ponderar aquele candidato, ou outra coisa que poderia ser feita, os temas. Poxa, faz-se tanto pesquisa nesse país, por que não são feitas pesquisas dos temas que a população quer ouvir nos debates? E aí, se tratasse desses debates, e sem muita maquiagem, eu acho o seguinte, um candidato que se propõe a governar um estado ou um país, ele tem que estar preparado para discutir qualquer tipo de tema. Então, se de repente uma determinada parcela da sociedade quer debater um certo tema, eu acho que todas as campanhas deveriam aceitar. Vamos sim, porque se eu quero governar esse país aqui, eu não estou preparado para um tema X ou Y, então eu acho que para por aí. Eu tenho 3 temas a tratar com os senhores aqui, 2 deles bem polêmicos. O primeiro é esse que a gente no comecinho tocou, mas eu quero voltar a ele. Urna eletrônica é segura? Por que países mais desenvolvidos que nós não adotam esse mesmo instrumento para suas eleições? Essa pergunta vem aqui de muitos eleitores que nos questionaram também quanto à confiabilidade das urnas eletrônicas. O que os senhores sabem? Bom, eu não duvido da confiabilidade. Eu acho que as urnas são confiáveis. Eu acredito que o resultado que saiu das urnas é o resultado realmente que expressou a vontade da maioria. Apertado, sim, mas foi a vontade da maioria daqueles que votaram. E essa pergunta muito se faz para mim também. Por que outros países não adotam? Na verdade, outros países adotam sistemas eletrônicos, sim, só que diferentes. O nosso foi desenvolvido pela nossa justiça eleitoral, para o nosso modelo de governo. Outros países adotam os seus modelos. A tendência é que cada país, quando adota um sistema eletrônico, ele cria o seu próprio sistema eletrônico para não ficar dependente de outras empresas ou de empresas particulares nesse sistema. Então, é realmente uma característica do nosso sistema e eu não vejo esse sistema como falho. Muito pelo contrário, eu acho que ele é um grande avanço na justiça eleitoral brasileira. Eu concordo com o Valdir. Em relação à nossa urna eletrônica, é o que nós tratamos aqui no início do programa. O resultado está aí, ponto final. Não adianta a gente querer ficar colocando pulga atrás da orelha do eleitorado, não. Esse é o resultado e ponto final. Agora, sim, em se tratando de componentes eletrônicos, a gente sabe que pode haver falhas. Agora, não existe dúvida de que o TSE ele se municia de vários sistemas de segurança para que essas falhas não aconteçam. Então, eu concordo com ele também. Outros países utilizam outros tipos de sistemas eletrônicos. Usar ou não usar o do Brasil, acho que queria até um pouco demais, né? Assim, o nosso é o melhor e os outros países têm que comprar o nosso sistema. Eu acho que o caminho não é esse o caminho. E Santos, se me permite, eu vou até mudar um pouquinho até essa minha perspectiva. Por que tem que ser, só pode ser bom se outro país utilizar? Então nós temos, só vai ser considerado bom se os Estados Unidos utilizarem. O país não é capaz de criar um sistema. Ele foi tanto que hoje utilizamos isso de uma larga escala. Por que a Europa, os Estados Unidos têm que usar igualzinho o nosso para poder falar que o nosso é bom? Aí eu acho um pouco de complexo, se me permite, Nelson Rodrigues, um pouco de complexo de vira-lata brasileiro nesse ponto. Deixa eu mudar de assunto aqui que eu tenho mais temas importantes. Os institutos de pesquisa, muito questionados nessas eleições, especialmente no primeiro turno, e também o outro ponto. Pesquisas realizadas às vésperas das eleições, o quanto influenciam, o quanto podem modificar o bom humor do eleitor ainda indeciso. Como é que os senhores pensam o papel dos institutos de pesquisa? Nesse caso do Instituto de Pesquisa, eu acho que já em outras eleições influenciaram bem mais do que nessa eleição. E tem um grande erro na forma que você faz a leitura de uma pesquisa. As pessoas elas imaginam assim, esse é o resultado da pesquisa, esse é o resultado que tem que ter na urna. Não é dessa forma que funciona. Você tem que avaliar várias pesquisas, porque de repente numa disputa tem um candidato que vem caindo, tem um candidato que vem crescendo, e na última pesquisa, o candidato que vem caindo, ele está na frente do candidato que vem crescendo, mas tem uma grande parcela da população indecisa. A tendência é que esse candidato que vem caindo no dia da eleição caia ainda mais e o que vem crescendo cresça ainda mais e vença.
Então, assim, a forma de ler as pesquisas, as pessoas, não existe o interesse em ensinar essa forma de leitura das pesquisas. Então, o que a sociedade hoje ela entende? Ela entende que aquele resultado tem que ser o resultado da urna. E aí me vem uma outra preocupação, voltando ao assunto da questão da urna eletrônica, da segurança da urna eletrônica. Porque se a gente é tão condicionado ao resultado da última pesquisa ser o resultado da urna eletrônica, e se houver falha no sistema de segurança da urna eletrônica, basta colocar o resultado da última pesquisa. E aí ninguém vai duvidar do sistema eletrônico. Você compreende? Então, assim, a questão é a forma de fazer a leitura dessas pesquisas. Essa é a forma que é errada. E eu acredito que há uma influência, sim, no momento final da eleição, a divulgação dessas pesquisas. Mas eu acho que, assim, o eleitor indeciso, eu acho que ele não se pauta muito pela pesquisa. Eu acho que é mais uma consolidação de voto. É a certeza, ainda mais daquele candidato que você vai votar, se ele estiver na frente. Pô, se ele está na frente, é aí mesmo que eu tenho que ir. Os senhores não acham que caberia e cairia bem uma regulamentação quanto à divulgação desses números? Por exemplo, até uma semana antes, depois não mais. Eu acho que aí você cercearia a liberdade de informação do cidadão. Eu não vejo mal nenhum da gente divulgar as pesquisas. Eu acho que a gente tinha que melhorar a divulgação da metodologia da pesquisa. Claro que não é todo cidadão que vai entender a metodologia de uma pesquisa, mas para que as pessoas possam, aqueles que têm interesse, saber como foi feita aquela pesquisa. Porque você vê, agora na eleição presidencial, você tinha 2 institutos que davam a vitória do Aécio, uma grande vitória do Aécio. 2 que davam uma vitória apertada da Dilma, que acabou acontecendo. Mas como é que houve essa diferença tão grande entre os 2 institutos? É mais uma questão de metodologia que eu acho que tem que ser melhor divulgada e melhor trabalhada. E melhor acompanhada também. E melhor acompanhado. Eu sou contra a gente proibir divulgação de pesquisa. Eu acho que o eleitor tem o direito de saber qual é a tendência. Agora, mas tem que saber ler, como o Sandro bem colocou. Não é colocar, essa pesquisa é o resultado da eleição. Você faz uma pesquisa em agosto e acha que isso vai representar outubro. É totalmente diferente. Então, a gente precisa, na verdade, aprender a lidar com pesquisa, não proibir a divulgação de pesquisas. Eu sou contra uma limitação aí nessa divulgação. Tem pensamento, linhas de pensamento que já estão defendendo isso, que pelo menos uma semana antes, porque entendem que influencia o comportamento do eleitor. Mas vamos lá. Agora, terminadas as eleições, como o nosso tempo também está avançando aqui, última questão que quero trazer para os senhores é a seguinte. Dia seguinte das eleições, a Bolsa caiu, as ações da Petrobras caíram, o dólar subiu, o novo cenário que começa, isso quer dizer que o mercado estava indisposto para a eleição, para a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Como agora lidar com tudo isso e começar um tempo novo e fazer o país acreditar? Agora é o mundo real, né? Agora tudo que estava maquiado, a gente passa aí para o mundo real, é o dia a dia de volta, todos os problemas estão aí. É como o Valdir abordou aqui no início do programa, não será um governo fácil, independente de se a vitória foi da Dilma ou se ela foi do Aécio, não serão 4 anos fáceis pela frente. E agora sim, o que muito me preocupa é que durante a eleição esse tema não foi abordado como deveria e agora após a eleição eu não vejo também comentários sobre esse tema do que será feito de fato, porque agora sim nós precisamos saber o que será feito para se modificar esse cenário econômico no país. Eu vejo muito discurso assim, vamos unir, vamos unificar, muito tem sido dito sobre plebiscito e sobre a reforma política eleitoral, mas assim, de fato, o que será feito sobre a economia no nosso país, eu não vejo nada plano econômico ali, claro, parece que não temos. Né? Ele não existe. Nós temos, assim, eu sempre comento o seguinte, eu acho que para a presidente mudar o rumo da economia no país, ela teria que ter feito uma autocrítica em relação aos últimos 4 anos. Ela pegou do governo Lula um crescimento de 7,5% e está entregando para ela mesma um crescimento 0%. Ou seja, algo houve de errado nesses 4 anos na economia. E o que foi? A presidente não aceita isso, ela não faz essa autocrítica. Ela acha que o caminho que ela tomou é o correto e o problema da economia são fatores externos, é uma crise econômica mundial. Se ela não fizer essa autocrítica, ela não vai mudar o rumo da economia brasileira. O discurso vai ficar só no discurso de vitória e não vai para o mundo real, não vai para a prática. Mas é possível que ela perceba, ela saiba disto, não queira apenas externar publicamente, né? Eu já tenho essa dúvida. Eu acho que a presidente, até pelo perfil dela, ela não é muito afeita à autocrítica. Ela é economista, ela faz parte de uma corrente de economistas
que defendem que um pouco de inflação não faz mal se houver crescimento econômico. Então, eu não acredito que internamente ela tenha feito essa autocrítica, porque agora ela já ganhou, ela já podia ter acalmado os mercados na escolha ou indicação de mais ou menos o rumo da economia que ela vai dar, e ela não fez isso. Ela não tem essa visão de autocrítica. Na minha opinião, nós vamos continuar no mesmo rumo econômico dos últimos 4 anos. Porém, se ela o fizer, ela pode até dar esperanças ao mercado. Aí ela pode surpreender o mercado. Sim. Acho que a grande questão agora, em relação à economia, é quem será o ministro da Economia numa saída do Mantega. Quem que ela vai escolher? Se discutiram vários nomes, você tem o presidente Lula que insiste muito na escolha do Meirelles como ministro da Fazenda, que foi ministro dele, inclusive do Fernando Henrique. Você tem agora a discussão do nome do presidente Santander também para a presidência. Ou seja, quem que ela vai escolher? Eu acredito que ela ainda vai manter o ministro da Economia fraco, porque ela quer fazer esse governo. Então, eu não acredito que vai haver mudanças nesse rumo. Uma última questão é um Congresso Nacional mais opositor. Como analisar? Isso vai ajudar a presidente Dilma a melhorar o seu governo ou não? Eu acho que o que está faltando para o Congresso Nacional é ele fazer a sua função de fato, né? Nós temos aí, ao longo desses últimos 20 anos, toda eleição, vários temas, como a reforma política, tributária, do Código Penal, sempre dito que é necessário ser feita, e durante os 20 anos, todos aqueles deputados e senadores que passaram por lá não fizeram. Tem que ser feito. O que está faltando é um Congresso Nacional atuante sobre os problemas do nosso país. O que nós vemos hoje no Congresso Nacional? São partidos que se alinham para ter o comando do país no futuro, e partidos que se alinham para ter o comando do poder no presente. E eles estão preocupados apenas com os ministérios, os cargos, os benefícios que vão ter naquele instante. E os temas importantes para o país não são discutidos. A presidente foi na imprensa agora esses dias e disse que vai propor ali o referendo, o plebiscito, enfim. E o presidente do Senado já foi lá e disse, não, esse é o papel do Congresso. E por que o Congresso não fez isso nos últimos 20 anos? Inclusive, ele esteve como presidente, está como presidente e já esteve em outras ocasiões. Por que o Congresso, de fato, não resolve esses problemas, já que a função do Congresso é fazer isso? Esse é o grande problema do Congresso, do meu ponto de vista. Muito bem, quero agradecer aos senhores por esta presença e por esse bom bate-papo. Obrigado, Valdir Pucci, prazer recebê-lo. Eu que agradeço, uma boa noite. Obrigado, Sandro Gianelli, também, obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite. E a você do Brasil inteiro, família brasileira que nos acompanhou até esse instante, espero que o nosso bate-papo aqui tenha contribuído muito para que a gente entenda melhor tudo o que aconteceu, e agora esperemos e tenhamos também vontade, desejo muito grande, de que a nossa presidente Dilma Rousseff e o nosso Brasil obtenha êxito, muito êxito, nos próximos 4 anos. Obrigado, boa noite, bom sono, fique com Deus e com Nossa Senhora. Até o nosso próximo programa.